Bora ver para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão, manhã agitada no Timão. Provável escalação pro jogo de amanhã contra o Botafogo, jogo importantíssimo. Timão aí que precisa vencer para dar aquela arrancada também no Brasileirão. Já deixa seu placar nos comentários, eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians. Comenta aí, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Horas depois da vitória sobre o Barra, os jogadores do Corinthians voltaram a treinar na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava. E o foco agora é o Campeonato Brasileiro. Neste domingo tem clássico contra o Botafogo no estádio Newton Santos às 4 da tarde. Dois times que neste momento brigam para se afastar da zona de rebaixamento. Tem a mesma pontuação, o Corinthians tem um jogo a mais em relação à equipe carioca. Para o jogo diante do Fogão, o técnico Fernando Diniz vai ter um desfalque importante. O zagueiro Gabriel Paulista, com quem inclusive se desentendeu em determinados momentos da partida contra o Barra pela Copa do Brasil. Para o lugar do Gabriel Paulista, o André Ramalho vai ser o companheiro do Gustavo Henrique na zaga do Timão. O Charles iniciou o processo de transição física, mas dificilmente vai viajar para o Rio de Janeiro e ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. A gente também tinha expectativa em relação ao Memphis Depay, que sofreu uma contusão muscular na coxa no final do mês de março, na partida contra o Flamengo, né? Inclusive, o técnico Fernando Diniz foi questionado depois da vitória sobre o Barra sobre a situação do Memphis, quando o holandês finalmente poderá voltar a jogar com a camisa do Corinthians. E o Fernando Diniz disse esperar que o Memphis volte a jogar ainda antes da Copa do Mundo, sem citar quando, né? Lembrando que o Corinthians ainda tem 5 jogos para fazer até que o Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores da América e a Copa do Brasil parem. Aí sim, todo o foco estará em cima da Copa do Mundo. Lembrando que neste momento o Corinthians está, como eu já disse, muito perto da zona de rebaixamento e muito por conta do mau rendimento fora de casa. O Timão fez 7 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro e só ganhou um, justamente o primeiro que fez contra o Atlético Paranaense. No mais, são 4 empates e 2 derrotas. Vamos falar do Corinthians agora, que ontem se classificou, passou pelo Barra, mas o principal assunto é Yuri Alberto, que resolveu dar uma entrevista depois da classificação bombástica. Uma noite que tinha tudo pra ser assim, perfeita, até que... O segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, na minha vontade eu concordo que sim. Sim, o artilheiro camisa 9 do Corinthians deve deixar o clube. Mas calma, antes vamos contar como o Yuri Alberto chegou ali na zona mista. É que ele marcou o único gol da vitória corintiana diante do Barra. Mas até a comemoração foi diferente. Algo estranho estava acontecendo. Com o jeito Yuri Alberto de ser, ele tentou explicar. Cara, até falaram ali, irmão, já tava com a câmera preparada, pô, jurei que você ia deslizar. Falei, irmão, desculpa, mano, não tinha mais energia, velho. Já tava muito cansado. Que dou um tapinha assim, ai, desculpa, nossa. eu não tava assim, não é nada, não tava cansado mesmo. Mas a resposta que nenhum torcedor queria ouvir veio em tom mais sério. No começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário, e junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa pro clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa aí, a gente vai ter uns quase 2 meses pra gente tentar resolver isso. O Yuri Alberto já tem cidadania italiana. E o Corinthians já recebeu propostas de clubes como a Lazio, Roma, mas não aceitou. Na tentativa de segurar o camisa 9, o presidente Osmar Stabile renovou o contrato dele até 2030. Mas nessa conversa, ele já sabia da vontade do Yuri Alberto e que, a depender da proposta que chegasse até o clube, seria muito difícil segurar o camisa 9, que tem sonhos a realizar. Cara, eu fico feliz, cara, de querendo ou não, abre um leque muito grande, né, com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália, e por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia, quem sabe. E querendo ou não, eu já tô com 25 anos, né, e ano que vem eu já faço 26, então querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né, meu. Então, a gente vai ter que pensar muito bem aí pra gente ver qual vai ser a nossa estratégia. De acordo com a apuração da ESPN, ainda não há uma
uma proposta oficial na mesa, mas existe sim um trabalho do staff do atleta para que isso aconteça. O Corinthians ficaria com 50% dos direitos econômicos, os outros 40% do Zenit da Rússia e os 10% restantes do empresário dele, o André Cury. A venda giraria em torno de 122 milhões de reais. O Corinthians não aceitaria por menos. O Timão entra em campo no domingo contra o Botafogo fora de casa. Até a parada da Copa serão 5 jogos, que podem ser também os últimos do Camisa 9. Parece que o casamento de fato está chegando ao fim. E Yuri Alberto se demonstra preparado, pelo menos para jogar no futebol italiano. Falar é outra história. Parla italiano? Não. Ai, a Lili Nascimento, da resenha. Olha, temos aí as aspas da assessoria do Yuri Alberto. Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que eu nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia, mas hoje não existe nenhuma proposta. E se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar esta camisa da melhor forma possível. Fecha aspas, tá aí a nota da assessoria do Yuri Alberto. Rapaz, vou dizer um negócio, que hora pra você falar uma bomba dessa? O time se classifica na Copa do Brasil, tá todo mundo feliz, marca um gol depois de 9 partidas e aí chega na entrevista da Zona Mista e você disse que quer deixar o time? Foi isso que o Yuri Alberto falou. Ele tentou aí de alguma forma com a assessoria dar aquela passada de pano, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, mas eu não sei se colou não, viu, Bruno? É bombástico de fato, Marcela, porque o torcedor nunca espera, né, que um ídolo do clube vai querer sair assim, e eu vejo que o Yuri Alberto, por esses 4 anos, se tornou sim um ídolo corintiano para essa geração, que viu o Corinthians ganhar uma Copa do Brasil, voltar a conquistar o Campeonato Paulista depois de 6 anos, e o Yuri Alberto foi protagonista ao lado de Memphis, ao lado do Diogo Souza, e um jogador que com esse histórico, né, desde que chegou em 2022, sofreu crítica, soube dar a volta por cima, se torna um dos artilheiros do time, eu vejo que o Yuri Alberto também fez por merecer o direito de querer sair e sair do Corinthians, deixar o clube pela porta da frente. E mesmo que o time não seja o melhor, ele poderia ter deixado pro fim, né, ali pelo menos até a parada da Copa para anunciar, eu vejo que por outro lado também, ele joga limpo, ele diz, manda real para a diretoria, manda recado para empresário, manda recado até mesmo para clubes europeus, né? E ele frisa sobre a idade, né? Com 25 anos, de fato é uma das últimas janelas para um jogador, se quiser sair do Brasil com uma boa venda, ser negociado. Então, por tudo isso, eu vejo que, por mais que o torcedor questione o momento da fala, por outro, eu vejo que a maioria vai entender o desejo do Yuri Alberto e não há como ser vilanizado por isso. É um desejo legítimo de muitos jogadores de querer sair. É claro que no meio disso tem questões de grana, de interesse econômico, de empresário e até mesmo do clube, porque o Corinthians precisa vender, precisa do dinheiro de uma venda para, de certa forma, estabilizar o seu caixa, mas eu vejo que o Yuri Alberto também tem esse direito de sair do Corinthians, não ser vilanizado e o principal, muita gente que agora, não tá com foco no Corinthians, ele pode jogar esses 5 jogos, dar o máximo, querer de fato se despedir bem do torcedor, não vejo por que puni-lo ou afastá-lo por esse tipo de declaração. Afastar não dá, né, André? Se tá pagando por ele tem que jogar. Agora, assim, é esquisito, né? No meio, assim, faltando 5 jogos pra uma parada, o jogador fala, não, eu quero mesmo sair, é isso. Fica esquisito até porque o torcedor não aceita muito isso. Acho muito difícil que o torcedor não olhe de cara feia, viu, Breler? Eu acho que ele poderia ter escolhido um outro momento, ou melhor, ele poderia não ter falado sobre isso ontem, né? Logo depois de uma classificação que teve participação direta dele. O Yuri, como a gente comentou no programa de ontem, logo depois do jogo, vinha numa sequência em termos de gols marcados preocupante, porque eram 9 partidas seguidas. Ele finalmente marca, faz um belo gol, uma finalização com categoria, toque por baixo para bola passar por cima do goleiro, mais uma assistência do Garro. E aí, numa noite que era não diria de comemoração, mas uma noite que era para celebrar a passagem à próxima fase da Copa do Brasil, o próprio gol que ele marcou, um bom jogo do Corinthians, embora o time devesse ter ganhado demais,
porque jogou para isso, se movimentou e teve uma produção ofensiva que deveria ter gerado mais do que um gol. Ele joga essa ducha de água fria na noite, no torcedor, nesse ambiente todo, ao comentar o desejo de ir embora, não só fazer isso, né, mas também deixar muito claro que é uma coisa que pode ser para já, né? Poderia estar nos últimos jogos da sua passagem pelo Corinthians, o Yuri Alberto. Eu estou de acordo com o Breiler. Por que um jogador não pode falar sobre os planos que ele tem para a própria carreira? Então, em última análise, ele não fez nada de errado. Mas ele talvez ele não devesse ter dito o que disse ontem. E a prova disso é a correção, entre aspas, por intermédio da sua assessoria hoje, explicando que, na verdade, ele falou sobre o sonho de jogar fora do país, que é uma coisa que ele tem, que nunca escondeu de ninguém. E é verdade. Direito absoluto, legítimo dele pensar no seu futuro. E eu não acho que a torcida do Corinthians deveria ter um A para dizer a respeito do Yuri Alberto em termos do compromisso dele com o time. Teve péssimas fases, a gente também falou sobre isso ontem, perdeu confiança, passou meses jogando muito mal, muito abaixo da capacidade dele, se encontrou, superou esse momento, voltou a fazer gols, sempre voluntarioso, sempre compromissado com a equipe. Um gol e uma assistência no último título do Corinthians importante, que é o da Copa do Brasil. Quer dizer, o torcedor pode estar agora pensando, poxa vida, o Yuri talvez não devesse ter falado ontem sobre ir embora. Agora, criticá-lo por ter uma ambição de jogar na Europa, aí eu acho bastante exagerado. Pois é, e aí tem, pensando mesmo o Yuri, a importância dele nos 3 títulos, gol dele, né? Porque tem no Paulista, tem na Copa do Brasil, contra o Flamengo também. Então, passa por ele. É claro que ele é um jogador muito importante, apesar de ter passado por momentos difíceis, mas ele sempre passou por cima e ele já falou, inclusive, emocionado desses momentos em que ele precisou passar por eles para conseguir comemorar de novo os títulos que ele tem com o Corinthians e os gols. Agora, pensando na saída dele, porque quando ele dá uma entrevista falando sim, que é o objetivo dele mesmo sair, tudo indica que ele já tem ou já deve ter algo muito perto de estar encaminhado. E aí, para a renovação do Memphis, cresce aquela coisa da diretoria, conversar um pouco mais com o Memphis, apertar um pouco mais nessa negociação para que isso aconteça? Eu vejo que cresce sim a pressão, principalmente do torcedor, que claro, vai ficar carente de um atacante que foi goleador, que se identificou com a torcida, mas são situações separadas, né? O Memphis envolve uma questão econômica importante, então não é porque abre a brecha do salário do Yuri Alberto, que ao lado do Memphis são os maiores vencimentos do Corinthians, que o Corinthians pode fazer loucura, que a situação financeira vai ficar tranquila. A renovação tem de ser conduzida com muita prudência e, óbvio, respeitando o que o Corinthians pode pagar, porque também não dá para alimentar essa bola de neve de dívida com o jogador, porque em algum momento isso vai explodir, essa relação não será mais viável, e a gente já percebeu isso, né? O Memphis desse semestre já foi um jogador muito mais com a cabeça em Copa do Mundo, na seleção holandesa, do que no Corinthians, e com toda a razão. Se o clube não honra os compromissos com ele, naturalmente o jogador não estará 100% comprometido com o clube, mas eu vejo que também do lado do torcedor haverá essa cobrança, porque imagina o Corinthians numa tacada só, perder Memphis e Yuri Alberto. Para a diretoria vai ser não só difícil de sustentar politicamente diante dos seus torcedores, mas para ir ao mercado conseguir reposição à altura. Então, nesse aspecto, eu vejo que sim, cresce a responsabilidade do torcedor corintiano e cresce também o poder de barganha do Memphis, né? O que pode, de certa forma, atrapalhar ainda mais as negociações. Mas o Marcelo Paz, ele não entra nessa, não. Vamos ver o que é que vai acontecer. Intervalo aqui no Sport Center tem... Então, provável escalação do Corinthians para o jogo de amanhã contra o Botafogo fora de casa. Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Mateuzinho, Ranielli, André, Bidon, Garro, Lingard e Yuri Alberto no ataque, mais uma vez, praticamente o time titular, sem Gabriel Paulista, que está suspenso. Então, bora pro próximo corte. E poucas vezes eu vi um jogador ser tão sincero na zona mista com os repórteres e também diretamente ao torcedor, falando que quer deixar o clube, que se vier uma proposta, ele está pronto para sair. O que a gente vê normalmente é o jogador indo na contramão, querendo, não, eu estou feliz aqui, deixo para os meus empresários, aquela coisa toda. Claro que a gente está falando de um jogador que já tem
4 temporadas aqui no Corinthians, já conquistou títulos, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, já ganhou o coração do torcedor, é um cara muito identificado, já construiu a sua história, dá para dizer assim. Então talvez a maturidade e o tempo de casa tenham feito com que o Yuri tenha se aberto dessa maneira, depois de uma vitória e de uma classificação. É claro que surpreende, porque não é o normal, né? Normalmente o jogador, como eu disse, ele coloca panos quentes, ele disfarça, ele não confirma verdadeiramente algo que, enfim, vai desagradar o torcedor. Mas aí a gente precisa entender esse movimento. Primeiro, é preciso dizer que na informação, na declaração que o Yuri concede, ele traz algumas informações. Ele fala que houve um acordo com o presidente, o atual presidente Osmar Stabile, para que se viesse, ou quando viesse, uma proposta atrativa ao Corinthians e também ao jogador, que eles iriam sentar e conversar. Só que é muito mais do que isso. Porque uma proposta atrativa, já falamos sobre isso, pro Corinthians, ela é praticamente impossível. Jamais chegará uma proposta para o Yuri Alberto que seja atrativa o suficiente. Porque nós estamos falando de um dos principais atacantes do futebol brasileiro há muitos anos, um cara que corre, marca, se recupera rápido, é identificado, é ídolo da torcida, e tem 25 anos, ou seja, ele é jovem, tem vitalidade, tem intensidade, e o Corinthians detém apenas 50% dele, na verdade menos, porque os 50% na negociação com o Zenit, eles foram diminuídos em razão de dívidas que o clube tem com o próprio empresário do Yuri Alberto, o André Curi. Então, esses 50% viram menos ainda. E vocês vão lembrar, o Corinthians já recusou uma proposta de 30 milhões de euros. E ninguém vai oferecer mais, imagino eu, pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil que alguém ofereça perto desse valor agora, para um jogador de 25 anos. 30 milhões de euros são apenas 15 para o Corinthians, ou menos. E você não busca um jogador no mercado com o nível do Yuri Alberto, com o talento que ele tem, com a entrega, disposição, saúde, vitalidade, identificação, por esse valor, por 15 milhões de euros. Você não acha. Então, nunca será atrativo para o Corinthians. Primeiro porque não vai chegar uma proposta de 30. Pode ser que chegue de 20, de 18, de 15. E o Corinthians tem menos da metade disso. Então a gente está chegando num brete, né? Você sabe o que é um brete, né? Estamos chegando numa encruzilhada. Estamos chegando num momento em que o jogador quer sair, ele já, na verdade, ele quer sair há muito tempo, e o tempo está passando, ele revelou isso na entrevista. Eu já tenho 25 anos, eu vou fazer 26, então a janela ela já começa a afunilar, porque realmente, com essa idade, o valor já diminui e o nível dos clubes também. A principal prateleira da Europa já não busca jogadores de mais de 22 anos fora do eixo europeu. Eles vêm aqui buscar jogadores de 17, 18 anos, não de 25. Então, você já tem uma restrição em termos de opções. Os valores, eles também mudam. E como o Corinthians não tem muitos valores para receber exatamente porque a fatia é menor, não vai fazer muito sentido para o clube. Agora, o jogador quer sair. E o Osmar Stabile falou recentemente ao GE que não tem como segurar quando o jogador quer sair. E ele acordou com o empresário, que tem muito a receber, vamos falar francamente para você aqui, tem muito a receber do clube, de que nesta janela, uma proposta vindo, ele iria ser negociado. Só que foi muito mais do que isso, né? O Yuri, ele colocou uma placa de venda-se, né? De vende-se na sua testa, do tipo, rapaziada, tô à disposição. Foi isso que o Yuri Alberto fez. Então, isso é a provar a escalação que eu falei no começo do vídeo aí pra vocês, né? Basicamente, o Diniz é maluco, ele não poupa ninguém. No jogo de quinta-feira contra o Barra em casa pela Copa do Brasil, todo mundo achando que ele ia poupar o time, e ele colocou os titulares, praticamente os titulares, né? Basicamente, o Ranieri ali não jogou, mas aí, nessa partida aqui, só o Gabriel Paulista, porque tá suspenso. Então, como eu falei, vai vir com o Hugo Souza, ali, aquela zaga, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho e Mateuzinho, Ranieri, Bidon, André Garro, Yuri Alberto e Lingard no ataque. Não sei se vai ter alguma mudança, claro que isso aqui é uma provável escalação e tal. A escalação oficial saiu uma hora antes do jogo, mas amanhã vai ser jogo difícil. Porém, dá para enxergar os 3 pontos lá. Botafogo tá numa crise tremenda, mas eu tenho um pouquinho de receio, porque Corinthians, os caras se transformam, né? E
Aliás, é gramado sintético. Lá os caras costumam jogar bem contra a gente, então os caras vão virar o PSG amanhã contra a gente, mano. Se liga só. Porque... Mas cara, eu vou chutar aqui 2-1 pro Corinthians também. 2-1. Também porque o Vessone chutou esse placar hoje no G4. Então pra mim vai ser 2-1 pro Corinthians. E sair de lá com 3 pontos. Porque a tabela do Brasileirão tá embolada, mano. Você emenda ali 2, 3 horas consecutivas, você vai lá pra nono, oitavo. Olha o Vasco, mano. O Vasco tava lá embaixo, emendou acho que 2 vitórias consecutivas, já tá em oitavo, tá ligado? Então jogo amanhã pra gente vencer. Comenta aí, deixa seu palpite também pro jogo de amanhã contra o Botafogo pelo Brasileirão. Se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo, valeu, é nóis.